Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conhece tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, pois eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu queria pedir a você que participa da meditação do Evangelho que você pudesse comentar, que você pudesse curtir, que você pudesse, você que não é inscrito ainda no canal, você que está ouvindo esse vídeo, que você pudesse se inscrever no canal para que esse vídeo se tornasse bastante relevante, que o YouTube possa entregar ele para tantas outras pessoas. Conto com a sua colaboração aí, se inscrevendo, deixando like, compartilhando. Isso é muito importante para o crescimento da Palavra de Deus. Não para o meu crescimento, mas para o crescimento da Palavra de Deus, para que mais pessoas possam ser alcançadas, assim como eu estou sempre sendo alcançado por essa própria palavra que eu medito com cada um de vocês. Bom, o Evangelho que nós acabamos de ler, hoje nesta segunda-feira, dia 13 de maio, Jesus diz algo para nós que é muito consolador. Ele diz, olha, disse-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. O desfecho desse evangelho termina assim, porque os discípulos, eles vão dizer, eis que agora fala claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso sabemos que vieste da parte de Deus. E Jesus diz, credes agora? Ora, essa primeira parte é interessante porque Jesus está revelando no coração dos discípulos e no nosso hoje ao ler essa palavra que os discípulos não estavam ainda crescidos espiritualmente. Não estavam. Eles não estavam maduros ainda. E por isso, Jesus quer gravar bem clarinho no coração deles que eles vão passar por poucas e boas. Assim como eu e assim como você, querido irmão, querida irmã. Cada um de nós, nesse mundo, nós vamos passar por muitas tribulações. É o que nosso Senhor está trazendo para cada um de nós. Veja, Jesus ele não engana nenhum de nós. Não, o Senhor não engana. Ele diz que nesse mundo nós vamos ter muita tribulação. Mas ele diz, coragem, eu venci o mundo. E aqui eu me lembro que aquilo que São João diz na sua primeira carta. Logo no início da primeira carta de João, ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ora, então qual é o meio da gente vencer o mundo? Um mundo marcado por desigualdades, um mundo marcado por perversidade, um mundo marcado por tantas contrariedades, um mundo marcado por muitos sofrimentos. Na realidade, é muito claro aquilo que a gente reza na Salve Rainha, né? Nós estamos aqui gemendo e chorando, muitas das vezes, nesse vale de lágrimas. Essa é a realidade. Temos momentos alegres? Temos sim, momentos bons, maravilhosos, mas aqui é um vale de lágrima mesmo. Nós passamos muitos momentos aqui difíceis, seja na nossa vida pessoal, no trabalho, com enfermidade, com tantas coisas, mas seja também naquilo que tange a própria missão, a perseguição, o cancelamento, a calúnia, o indiferentismo, ser deixado de lado. Então tudo isso machuca nosso coração, tudo isso é cruz, é tribulação. Jesus querendo que os discípulos crescessem e querendo que eu e você, que nós cresçamos, então ele está dizendo para nós, olha, vocês vão passar por muitas tribulações, mas a vitória que vence esse mundo é a fé.
E veja, irmãos, é a fé que vai nos respaldar, é a fé que vai nos resguardar diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, diante de tudo aquilo que nós estamos vendo. Por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, para aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, não tem como a gente não se emocionar, não tem como aquilo não mexer com o nosso coração. Mas o que nos mantém de pé diante de tudo isso? Senão a fé. É a fé. É a fé, a vitória que vence esse mundo. Esse mundo marcado por contrariedade, marcado por desastre, por catástrofes, marcado por tantas malvadezas. É a fé, precisamente a fé, que vai nos resguardar. Jesus não nos engana em momento nenhum. Ele está nos prevenindo. E por que isso é interessante? Ora, isso é interessante porque o que Jesus quer fazer conosco não é outra coisa a nos preparar para, no momento difícil, no momento que tudo estiver muito difícil, nós possamos não esquecer de tudo aquilo que Ele prometeu, de tudo aquilo que Ele fez na nossa vida, que a gente possa manter a memória da palavra de Deus dentro de nós. E quando nós estivermos passando pelas dificuldades dessa vida, pelas tempestades dessa vida, nós nunca possamos nos esquecer de que, primeiro, Jesus disse que Ele estaria conosco, com cada um de nós, todos os dias até o fim. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você agora, nesse momento, você está passando por uma tribulação, talvez você esteja passando por uma enfermidade, talvez você esteja passando por um desemprego, uma situação financeira difícil, um problema com o filho, um problema com o familiar, eu quero dizer para você, tenha calma, tenha fé. Primeira coisa, Jesus prometeu, no finalzinho do Evangelho de São Mateus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Bom, essa é a primeira promessa do Senhor, que Ele estaria conosco. Então, eu quero dizer, não pense que Deus está alheio ao seu problema. Não está. Deus não está alheio aos nossos problemas como se fosse um velho carrasco rabugento e que fica feliz de ver nosso sofrimento. Nada disso. Deus, Ele chora junto conosco. Você tem um Deus que caminha contigo. Segunda coisa, além dele prometer que estaria conosco de uma maneira espiritual, Ele está conosco de uma maneira física através da Santíssima Eucaristia. Quando nós comungamos Jesus, Ele está presente conosco. Literalmente, Ele nos toca a nossa humanidade com o seu sacrossanto corpo. Depois, nós temos a presença de Deus maravilhosamente bem pela sua palavra. Deus, Ele está presente pela sua palavra no meio de nós. E Ele diz ainda que se você se reunir com 2 ou 3 e você rezar em nome dEle, ali nesse meio, Ele também está conosco. Então, uma grande oportunidade, se nós estamos passando por dificuldades, e aqui eu quero dizer algo que o Espírito coloca agora para mim partilhar isso com você. Quantas pessoas que estão agora passando por muitas dificuldades, mas não pedem ajuda? Ora, nós não sabemos se você está precisando. Peça ajuda. Peça ajuda, tem pessoas boas na igreja, tem pessoas de oração que você pode pedir ajuda, que você pode contar com elas. Peça ajuda. Irmão, irmã, você pode vir rezar comigo, junte umas 2 pessoas aí da sua confiança e rezem. E confie que Deus está ali no meio. O Salmo 144 diz algo maravilhoso. Deus está perto daquele que o invoca sinceramente, lealmente. Olha que maravilha! Deus está com aquele que o invoca. Que coisa maravilhosa! Então Ele prometeu, e mais, não só prometeu, Jesus fez algo extraordinário. Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos templos, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, Efésios, nós somos templos aonde habita Deus. Deus, Ele mora dentro de nós. Então, o que Jesus está dizendo nesse Evangelho, Ele está recordando para mim e para você que no momento mais difícil da nossa vida, nos momentos difíceis, que não é para a gente desanimar nem desesperar, porque Ele está conosco.
Ele nos assiste com a sua palavra, Ele nos assiste com a presença do irmão, Ele nos assiste com a presença sua eucarística, Ele nos assiste ainda com os sacramentos da igreja, são as primeiras fontes mais eficazes da nossa cura. Ele nos assiste com a sua palavra, com a sua doutrina, com a sua presença e mais, Ele nos dá a sua própria mãe. Ele nos deu a sua própria mãe no alto da cruz, para mim e para você. Ele nos deu Maria Santíssima para poder cuidar, zelar. E eu quero dizer para você, Nossa Senhora, ela está atenta ao seu problema. Ela inclusive sabe qual é o vinho que está faltando na sua casa. Nossa Senhora está atenta, ela está aí andando aí pela sua vida, né? Prontinha para agir, prontinha para dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora, como mãe, como mestra, ela está atenta, cuidando de cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não podemos abrir mão, podemos perder tudo nessa vida, mas a nossa fé, que é aquilo que nos une a Deus, jamais nós podemos deixar de lado. Deus abençoe sua vida grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.